Que maravilha! Cara, hoje tu pode apagar todas as luzes aqui do estúdio Canal Z. Pode apagar. Que o ser humano que tá na minha frente aqui tem uma luz incrível, incrível. Fora que tá aí agora na série Reis e tudo. Mas vamos saber de tudo agora. Louise Closs. Olá. Seja muito bem-vinda ao estúdio do Canal Z. Jordan Nunes entrou na sala. Cara, tu tá bem? Tô bem. Obrigada pelo convite. Tô Cara, ótima. te ver depois de muitos anos, né? É incrível. Cara, a Louise é de Santa Maria. Conheci a Louise através... Ela trabalhava numa produtora, na Morfine. Isso. Eles estavam produzindo o show do Nando Reis. E nós, na época, eu tava na banda Rotações para fazer a abertura do show. E o contato foi a Louise. De em diante, já vou mandar um beijo enorme pro Otávio Closs, que é o pai da Louise, que nos ajudou muito naquela época, mandando uma lista de produtoras de rádio pra gente divulgar nossa música. Cara, teu pai já é um ser humano incrível. Agora eu entendi por que tu é um ser humano incrível. Ele é fofo, Lou, né? quanto tempo tu tá aqui no Rio de Janeiro? Então, estou há 8 anos no Rio. 8 Vim anos, pra né? cá, em 2015. Março de 2015. Caraca. Mas tu começou na arte. É atriz, diretora e produtora. Isso. Na arte, tu começou com 17 anos. É, de fato, assim, eu já tinha feito alguns cursos de teatro lá em Santa Maria, teatro na escola, teatro em alguns cursos livres, mas foi com 17 que eu entrei na faculdade de artes cênicas, de O fato. que te despertou? Tipo assim, quando tu via novela e, quero fazer isso aqui. Tipo, Eu não sei, na verdade, dizer Da onde que se, deu? se teve alguma coisa específica, assim, foi isso que... Mas, segundo a minha mãe, eu falo disso desde nova, desde muito pequena. Então, que eu queria trabalhar como atriz, aí eu via as pessoas na televisão e falava, eu quero estar lá, quero fazer isso, Tinha quero alguma fazer novela aquilo. específica que tu assistia? Tinha uma atriz, ator que, tipo, cara, isso aqui, tinha alguém, uma referência naquela época? Eu acho que a gente teve muitas obras que marcaram a nossa geração, né? Ali de 90, mas Chiquititas pra mim eram... Cara, tamo junto. Eu vou te contar uma coisa muito amava. legal. Eu fiz teste pra ser um Mosca. Na época? Na época. Meu Deus, É sério, João, cara. que legal. Eu fiz teste pra ser... Cara, Chiquititas era muito do caramba. Chegou a assistir, tu não é do tempo do Carrossel, né? Não lembro. Carrossel Porque minha memória... é umas Chiquititas, só que era mexicano, vamos dizer assim. Cara, era muito legal. Mas era pode muito ser que legal. eu tenha visto, Ah, Cirilo, sim. Maria Joaquina. Cara, isso era muito legal. A Mas gente enfim, tava falando das Chiquititas, foi uma referência que tu pegou bastante. Muito. Tem mais, tipo, na época, Malhação, alguma coisa assim também? Tinha Malhação. Mas Chiquititas eu tive acesso antes, eu acho que pela faixa etária. Perfeito. Aham. Mas Malhação também era o meu sonho da vida, assim, assistia sempre, gostava muito. E sempre quis fazer, e é muito incrível que agora eu trabalho com pessoas que fizeram, né? Então, cara, a gente vai chegar nesse ponto dessa galera, mas aí tá, tu chegou, saiu da escola, foi direto pra universidade, fez na UFSM? Na UFSM, isso, artes Santa cênicas. Maria. Na época eu estudava no Santana, fiz o ensino fundamental no Olavo Bilac, e o ensino médio no Santana. E na época eu sempre soube que eu queria ser atriz, sempre soube, mas eu não sabia que tinha a universidade. Perfeito, entendi. Não sabia. E eu sei que eu soube, eu acho que estava no primeiro, no segundo ano, mas eu queria fazer direito também. Isso que eu ia falar, não? Tipo, tinha outras opções. Tinha outras coisas, porque eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou ser atriz, né? Vou sobreviver do Vou me quê? sustentar Vou me como? sustentar como? O que vai acontecer? Tinha uma pressão da família nisso também? Não, nunca teve. Não teve, tipo assim, cara, faz direito que vai te dar dinheiro. Não, era uma pressão minha mesmo, assim, de, legal. tipo, ajudar meus pais, né, que também são autônomos. De toda essa questão de eles têm que ter um caminho, eu preciso fazer alguma coisa. E eu sempre me interessei pela área do direito também, assim. Então, eu achava que ia ser uma coisa que eu ia gostar, que eu ia ser feliz. E aí, lá no Sul, existe o PEIS, né, que não existe mais. Que era uma seleção, uma prova por ano, que a gente fazia no primeiro, segundo, terceiro ano, e aí você somava uma pontuação e não precisaria fazer o vestibular de fato, você entra direto. E foi isso que eu consegui, assim, com a minha pontuação eu botei para artes cênicas, pelo PEIS, e o vestibular eu fiz para direito. E na época, eu não passei para direito, fiquei, tipo, 1 ponto abaixo do pão de corte. E eu falei, tá, não é pra ser ainda. Deus sabe o que faz. E aí eu falei, vou começar a cursar artes cênicas pelo PEIS. Tô sentindo. Enfim, e foi incrível.
Foi maravilhoso. No início eu falava, meu Deus, o que que é isso? Mas no primeiro dia eu já me conectei com as pessoas. Na primeira semana eu já entendi que não era nada do que eu pensava, porque a gente tem uma noção, às vezes, vendo televisão, a gente não tem uma noção do processo, né? Do que acontece atrás disso. E toda a criação teatral, realmente, assim, a base disso, de onde vem, toda a história do teatro, né? Isso deve ser muito massa. Mundial. Então, assim, foi uma coisa que eu falei, meu Deus, eu me achei. Mas eu era garota propaganda do Totem. Eu fiz muitos anos. Totem Vestibulares, né? É isso, fui muitos anos garota propaganda deles. Que genial. E aí, eu podia escolher, optar entre dinheiro, o cachê ou uma bolsa. E na época eu falei, não, ainda quero fazer o direito. Preciso. Legal, não? Legal, e aí, legal. eu comecei a fazer o cursinho pré-vestibular com a bolsa e continuei fazendo artes cênicas. Mas eu diminuí um pouco as cadeiras, assim, as matérias no segundo semestre. E aí voltei a estudar pro vestibular. Eu falei, gente, não... Realmente... Difícil, sabe? Porque eu encontrei uma coisa que me movia muito, que eu era muito apaixonada. Você tá fazendo uma coisa, mas tu sabe que não e aí, e meus pais... Era uma coisa minha. Mas meus pais... Por isso que a maioria das vezes não é, né? Por isso que eu te perguntei se os pais não. Não, geralmente os pais... os pais que... Ainda mais quando vai pra arte, né? Já fica uma preocupação. Os pais que tem essa coisa de, o que você vai trabalhar? Exato, você precisa ter uma coisa mais fixa, você precisa ter um futuro. Os meus pais, super eles boas, podem... que bom, cara. Isso é disso eu não massa. posso falar, até porque assim, os dois também são autônomos, né? Exatamente. Então já sabem. E a gente sempre se virou nesse sentido, né? Então, e meu pai, ele é muito de fazer o que ele acredita. Ele é muito movido por coisas que ele acredita. Ele era, quando eu conheci ele, estava trabalhando numa rádio, né? Ele tá ainda nessa área da comunicação. Então, a rádio pra ele sempre foi uma vida, paixão. Assim, um carinho, né? Mas ele foi representante comercial durante muitos anos. E eles foram pra Santa Catarina depois, através de uma empresa que ele estava trabalhando. Agora, ele tá no ramo imobiliário. Que matado. Lá em Itapema, isso. Ótimo, lá é maravilhoso. E até agora há pouco ele tava com um programa de rádio ainda, então escreve pra coluna de jornal. É um querido, cara, que sensacional. Super envolvido com o movimento escoteiro lá lá em Itapema também, porque eu fui escoteiro, ele foi escoteiro também quando era criança, depois ele foi chefe, hoje ele é chefe. Então, assim, ele tá lá. Que genial. E eles são muito felizes, assim, lá. Depois da universidade lá em Santa Maria, tu fez o quê? Tá, me formei, o que eu vou fazer? Então, nesse caminho, tu já deve ter feito algumas peças. Lá a gente tem... E tal. Sim, a gente tem... Dentro da grade curricular, a gente tem algumas disciplinas de direção teatral. E que a gente, no caso, é obrigado a dirigir. Então, a gente tem uma linha de pesquisa, a gente tem todo um relatório, né, um trabalho escrito de uma reflexão sobre aquilo. E o resultado geralmente são esquetes. Legal. Então, assim, desde o primeiro semestre a gente tem isso. Aí tem encenação 1, 2, 3, 4. E aí isso vai aumentando de tamanho, de exigência, e muitas coisas saem de lá também e viram profissionais. Então, a universidade te dá, hoje em dia, o diploma e o DRT de direção e interpretação. Perfeito. Se você fizer as duas, porque aí é isso, você faz as grades, as matérias comum aos dois cursos até 4 anos. E aí você pode ficar mais 2 se especializando ou em interpretação ou em direção. Massa. Se eu não me engano, é isso. Pode ser que eu esteja meio esquecida dos prazos, dos tempos. Perfeito. Mas aí é isso. Aí muita gente sai formada em direção e interpretação. Tu fez o quê? Eu fiz interpretação. Interpretação. E aí te formou? Sou formada em direção. Sou formada em direção pela vida. Pela vida, não, perfeito. Exato, Perfeito, óbvio. Porque é isso, que nem a produção, assim. Eu fui fazendo junto e durante esse processo, assim, então logo que eu entrei na universidade, eu já fiz um teste para um curso, por curta-metragem da Unifra. Que a Unifra tinha, o curso de cinema, jornalismo. E eles também têm têm essas disciplinas que precisa gravar. Audiovisual, curta, então... Um clipe da Rotações, que é o Flores de Plástico, foi gravado por se eu não me engano, é um trabalho de conclusão da Unifra.
E eles nos convidaram na época pra fazer o clipe com a Luísa Chames, que é uma atriz também lá de Santa Maria. Ah, legal. Cara, o clipe é muito legal, muito legal. E foi exatamente pelo trabalho da Unifa de conclusão e tal. É, eles Foi muito têm massa. todo esse... Então, assim, logo ali, eu entrei no primeiro semestre, eu já fui fazer um teste lá. E aí já passei nesse teste, que aí foi meu primeiro filme, que foi o Delfine. Primeiro filme... Delfine não, o Paladino, Paladino, gente. tá. Delfine, não. Delfine é aqui no Rio, outra coisa. Esse foi o Paladino lá em 2009, 2010. Uma coisa... Muito diferente pra tu sair do teatro pra ir pra TV, cinema, enfim. Pois é, Sentiu sim. esse... Mas, ao mesmo tempo, eu não cheguei a sair de um, né? Eu meio que as duas coisas aconteceram muito juntas assim, pra mim. É, muita gente é isso, fica muitos anos no teatro. Isso, aí depois... E aí tem uma outra linguagem. E aí, eu por sorte, assim, de fato, veio junto. Então, eu comecei a fazer curta-metragem muito nova também. Então, eram duas linguagens que eu ia ali aprendendo, caminhando, sabe? Massa. E é o Paladino, com, inclusive, muitos amigos de Santa Maria amados. Pode mandar beijo, Gelton, Fabrício, tipo, Gustavo, Fabrício, são meus amigos até hoje. Leão. Leão, claro, conheço. E aí esse filme a gente fez, era de um serial killer gaúcho. Nossa, massa. Uma coisa doida, a gente fica pra entarrar, uma coisa... Mas isso assim, é muito legal, foi muito legal, porque foi o primeiro. E já deu uma noção pra gente do que era ali, né? Então, depois disso, eu segui fazendo vários outros lá no Unifra. Ó, o pessoal tá passando aqui algumas imagens aqui. Esse aí já é um filme que eu fiz aqui no Rio. Que ano foi isso aqui, Um dos primeiros curtas que eu fiz aqui no Rio. Esse foi em 2017. 17? É. Que filme você sabe? É o Mar de Helena. Mar de Helena. Isso, que é do Lucas Vasconcelos. É a direção dele, roteiro dele, com o Alan Souza Lima, que também é meu irmão, assim, muito meu amigo até hoje. A gente se conheceu nesse trabalho. E o Alan também tá aí. E é legal, Lu, que conforme tu vai fazendo os trabalhos... Pode passar a próxima imagem, por favor. Tu vai fazendo esses trabalhos... Vai fazendo muito network, vai conhecendo uma galera muito massa... Que fica pra vida, na real, né, Não, cara? muito, muito. Além da experiência toda, né? Exato. Porque eu falo que eu perdi a conta, assim. Eu tenho até no meu currículo lá de quantos curtas eu já fiz. Ou direta ou indiretamente. Perfeito. Mas a última vez que eu vi era 20 e poucos, quase 30. Muita coisa, assim. Muita coisa aqui no Rio, porque aqui no Rio eu comecei a fazer curto universitário também. Da IC, na escola da Darcy Ribeiro. Eu comecei a fazer muita coisa aqui. Clipes também, né? Clipes também, fiz com a Paola Matos. Da Paola, grande com beijo. o Rosanzinho. O Rosan é maravilhoso. O Rosan é maravilhoso também. Paola também, minha irmã, assim. Fiz o clipe dela. E fui indo. Então, eu já fiz, tipo, assistente de direção, atriz, assistente de arte, produção. Cara, se vira nos tudo né? que eu podia fazer em cinema, eu fiz. E esse aí, Lô, o que é? Esse é mais um, que aí é um filme que eu tenho muito orgulho, assim, de fazer parte, que é o Delfine. Esse é o Delfine? Esse é o Delfine. O Delfine foi gravado em... Gente, será que foi 2018? Agora eu tô perdida. Porque Mar de Helena foi antes, acho que Mar de Helena pode ter sido 2016. Perfeito. E o Delfine foi um pouquinho depois. Pode passar o próximo aí também. E ele é um trabalho que eu sou muito grata, assim, porque a gente teve um processo muito incrível. É um filme do Fábio Brandão, que também é um cara que eu adoro, admiro muito. E ele me rendeu muitos prêmios. Pra nós todos, assim, no Brasil e fora dele. Tem muito festival de cinema, né, no mundo. E aí eu ganhei, tipo, a gente ganhou mais de 35, 40 prêmios. Com aquele filme? Com o Delfine, E como atriz eu ganhei muitos, uns 20 e poucos também, assim. Sério? Muito bom, Lô, e muito legal. essa bem novinha aí, Lô. Então, parece, mas não é tanta caracterização, a maquiagem ajuda. Perfeito, não? Nada a ver. Não, mas esse é o 225 gramas, que é um filme do João Saraceni com a Mariana Rosa. Que também foi para alguns festivais, não sei como é que tá ele agora no circuito, porque o curta-metragem tem tem esse caminho, né, dos festivais. Tem o Cardume, por exemplo, que é uma plataforma de curtas. Tem lugares que a gente consegue. Canal Brasil. Passou muita coisa minha já no Canal Brasil. Tem lugares, mas muitos a gente depois... Tu tem um pra lançar ainda, que é um da Brasil-Turquia, como é? Esqueci. Não, esse aí é um longa-metragem. Isso é um longa? Isso é um longa-metragem. Que... Depois desses filmes aí vieram outras coisas, né?
Mas esse da Turquia é uma produção Brasil-Turquia. O nome qual é o nome do... É Jorge da Capadócia. Jorge da Capadócia. Isso. Perfeito. É, que eu faço uma participação como a esposa do Jorge. Que é... A gente até tem uma foto aí na caverna. Pode ir passando aí devagarinho, que a gente vai... Tem uma foto na caverna que a gente gravou. Eu falo que foi a experiência mais louca da minha vida depois do México. Ah, tem o México. Não, a gente tem que falar sobre o México. Eu quero saber muito essa sobre o foto México. do monólogo que veio do México. Ah, é sério? Então, Que ano tu foi pro México? Eu fui em 2012. 2012, tu tinha 20... Teve esse caminho entre tu saiu da universidade, deu um tempo. Não saí, foi durante. Foi durante uma a bolsa. Ficou um ano? Um ano. Eu nunca pensei em fazer intercâmbio, porque eu falava, não tem como, né? Não tem grana, Sim. Não vai dar. Tipo, nunca pensei nisso. Ir pra artes, de fato, não tem. É muito restrito. Então, um dia, do nada, surgiu uma oportunidade. Era isso, eu já tinha tentado fazer o direito, já tinha desistido, já tinha entendido que eu queria artes cênicas, fiquei na faculdade. Perfeito. Me aquetei lá, trabalhando com produção, porque a produção também entra nesse momento. Boa. Mas a questão do intercâmbio foi... O departamento lá de artes cênicas abriu uma seleção para uma vaga para cursar teatro, na verdade, arte dramática, né? No México. E eu recebi aquele e-mail e falei, gente, será? Vou, não vou? Enfim, fui, não falei para ninguém que eu tinha ido. Isso é muito legal. Fiz a entrevista, deu 15 minutos, eles me ligaram dizendo que eu tinha passado. Assim? Assim. E eu tava no ônibus, voltando da universidade pro centro, meio lá que, de tipo Camobi. Assim, cara, fiz, mas nem vai dar nada. Foi meio isso, assim. Mas eu sabia que eu tinha mandado bem na entrevista. E eles me ligaram. E até nem muita gente não soube na época. Foi uma coisa muito assim, sabe? Não fui... Enfim, era pra ser. E aí eles me ligaram no ônibus que eu tinha passado. Eu falei, meu Deus. Eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe... Passei. Ela nem sabia que eu tinha feito a entrevista. Ninguém sabia. E ela, quê? E eu falei, eu tenho que estar lá. E, tipo, 20 dias, eu acho, eu tinha que estar lá. E ela, meu Deus, como assim? Eu falei, calma. Tá. E aí, na época, eu namorava. Calma que eu tô nervoso. Calma que eu tô nervoso. Na época, eu namorava também. E aí, foi um caos, assim, porque eu, tipo... Se ele vê isso, hoje ele vai saber dessa história, mas é isso. Eu falei que eu ia fazer a entrevista ainda. Eu não falei que eu já tinha passado. Falei, vou fazer uma entrevista segunda. Enfim. Sim, tu preparou o campo. Porque não era uma coisa fácil, claro né? Claro que não. Mas assim, foi muito incrível. Eu fui pra ficar 4 meses. E aí eu consegui estender minha bolsa. Todo mundo volta em 4, 6 meses. Mas eu ia falar, ficou um ano. Eu consegui mais uma bolsa pra 1 ano. Justamente por isso, por relacionamentos, né? Normal, Conheci networking. muita gente lá, que eu também tenho contato Chegou até hoje. Chegou a fazer trabalhos lá? Sim, fiz um curta. Na verdade, é um doc-ficção, que tá disponível, tá no YouTube. Se chama Quautli. Muito legal, assim, muito, muito incrível. Cara, de uns meninos da genial, Colômbia. Fiz clipe de música. Lá também? Lá também. Trabalhei como modelo para fotos, trabalhei com evento, muito evento, que eu já fazia aqui no Brasil. Sim, Dei aula de português. Tipo assim... Tu saiu daqui já sabendo falar espanhol, né? Nada, zero. Zero? Zero, não sabia nada. E aí eu cheguei lá... Total. Falei, vai ser fácil. Gente, não. Não, claro que não. 3 meses pra... Sofridinho pra engatar, né? Pra entender, até assim... tinha que estudar também, né? Exato, tinha que falar, estudar, escrever, ler. Então... Bah, tá louco. Mas foi incrível, assim, não me arrependo nem um pouco. Não, tô louco, imagina. Muito bom. Um ano fora, assim, cara, que eu sempre falo assim, intercâmbio, assim, qualquer viagem que tu passa um tempo, tu vem outra pessoa, saca? Isso eu acho muito... Imagina um ano no México. Eu nunca tinha saído... Eu amo México, eu nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha vivido nada. Eu fui, assim, na cara da coragem, sem conhecer ninguém. E aí, lá foi... né, incrível, assim, foi realmente... Eu tenho uma experiência massa no México também, a gente foi, eu e a Andressa, nós fomos pro México, fui pra Acapulco realizar o meu sonho, né, cara, que era conhecer o hotel que o Chaves gravou e tal. E aí nós fomos na final do Campeonato Mexicano, Tigres e América. E aí eu tava lá com a camisetinha da Chape, né, na época,
A Andressa com a camisa do Inter e eu com a camisa da Chapecoense. E a mulher viu que eu era da camisa da Chapecoense, porque tinha sido recente o acidente, né, da Chape. A mulher veio fazer uma entrevista, brasileiros na final, veio falar comigo e tal. E aí eu, o que você achou do estádio e tal, né? Aí eu com o meu portunhol ridículo, eu disse, muito bielo. E passei reto. Aí eu fiquei pensando, cara, bielo? Aí eu fui dar uma olhada aqui que eu falei, né? Era bielorrusso. Eu disse que o estádio Azteca era bielorrusso. Tipo assim, cara, cala a boca, não devia ter falado nada, né? Mas, cara, a mulher me olhou com a cara, assim. Aí depois eu fui entender, cara, o que eu falei? Não, porque a gente se confunde cara, muito. E tu fica nervoso pra caralho, entendeu? Tipo, é no início, assim. Por isso que eu tô te perguntando, pra ti deve ter sido uma dificuldade do caramba, esses primeiros 3 meses, porque tu tinha que estudar, ler e escrever a parada em espanhol. Foi. Eu achei que ia ser mais fácil, assim. Mas é isso, ouvido, né? Escuta. Não, Tanto você tá lá e chegou... É que tu pega na prática, né? Também, quando né? eu voltei, eu já tava sonhando em espanhol, eu já tinha esquecido muita coisa em português, eu chegava e ainda trocava muita coisa, assim. Isso é legal. Mas foi muito incrível. Pode ir passando as próximas imagens aí. Essa aí, Lô. Então, isso aí também foi um trabalho, foi meu primeiro trabalho na televisão. Esse foi o primeiro? Aqui no Rio, que é Tempo de Amar, uma novela do Jaime Monjardim. Que foi... Eu tô super perdida nas datas hoje, porém... Mas nem te preocupa com a data. Também foi 2017. É isso, muita coisa aconteceu ali. E aí eu fiquei lá nesse período 8 meses com eles. Também o Jaime é um super... É isso que eu te perguntar, dessa galera que tu vai gravando, assim, quem é que... Cara, tem pessoas que marcam nesse trajeto, assim. Quem é que nesse período te marcava muito, assim? Cara, que pessoa... Por exemplo, agora, né? Tu tá... Eu vejo nas redes sociais a Paloma Bernardi, tipo assim... Sabe quando tu olha... A Paloma é um ser também, tu olha pra ela, tu sabe que é um ser incrível. E que vocês duas encaixaram de uma maneira muito legal. Sim. Mas a Paloma é um exemplo de agora, né? De agora. Passado, assim, cara, tem uma galera que, tipo... Não, tem esse fulano, essa ciclana, tem eu... Tá no coraçãozinho, com assim, tipo com esse trabalho em específico, assim, de televisão e de uma galera mais famosa, né? Quando eu gravei com o Tony. Com o Tony Ramos. Então, assim, a gente não teve um contato muito próximo, mas no dia a dia, na convivência, toda a questão dele enquanto ator, né? E dedicação, profissionalismo, ser humano, um cara super, super educado, muito gentil. Que massa. Muito... Eu falo até hoje, assim, eu sei que ele já é conhecido por isso, mas de fato eu bati E eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque a gente tem muitas pessoas que a gente tem umas imagens totalmente distorcidas, né? Sim. Mas às vezes tem, por exemplo, o Tony Ramos, todo mundo fala super do Tony Ramos, mas tu vê que ele é uma pessoa muito, muito foda. O Matias, quando teve aqui o Matias Bildauer, que foi no primeiro episódio, aliás, falou de tio várias vezes, aqui depois você vai falar coisas... Tem algo pra vir tu com ele, né? Tem. Beleza. Ele comentou, tipo, por exemplo, do Lázaro Ramos, que abraçou ele demais, tipo, deu dicas, faz isso, sabe? Se produz, sabe? Isso rola muito ou é mais, tipo assim, por exemplo, no ramo da música, em vários setores, tem tipo, cara, estamos junto, mas não tá junto. Sim. Mas tem essa galera que se aproxima, que já famosa, que dá uma mão, assim. Que é relativo também, não é uma coisa... Não, normal. Porque às vezes só vai pra cena, grava e... Mas eu acho que tem muita gente bacana, né, no mundo, assim, e que a gente acaba cruzando, encontrando e rola essa sinergia, assim, é uma né? conexão diferente, na real. E agora, por exemplo, eu tô com o Marquinhos Winter lá também, que é um cara, né, veterano da televisão brasileira, fez a primeira versão do Pantanal, uma pessoa, assim, que chega com um texto todo decorado, extremamente amável. Um profissional e um cara querido. Sabe tudo ali, domina muito essa arte, né? E ele passa isso pra galera? Passa, Isso que é pra me mim dá uma várias foda. dicas, Isso que é me muito dá legal. várias, tipo, ele chama a gente de filhota, né? Filhota, né? Filhota, assim, presta atenção naquilo, a câmera tá ali, não olha tanto pro chão. Tipo assim, umas coisas de... Você fala... Tá. Claro. Né? Óbvio. Com Claro. certeza, sim. Então, eu acho que isso é muito lindo, assim. Na verdade, porque nossa profissão é muito humana, né? Total.
é baseada nisso. Total. Em vivência e... contracenar com pessoas assim deve ser do cara. E aí eu acho que são os encontros que fazem com que a gente... é o que permanece, assim. Além da obra que tá sempre viva. Viva, exato. Tem essa... Pra gente, é o que a gente mais leva. Das personagens e os encontros. Que massa. E esse aí, Lou, o que é? Então, esse aí é o Brasil Imperial. Que eu fiz a Imperatriz Amélia. Foto linda do caramba, né? Essa foto é do Rodrigo Ricordi, que é de Santa Maria, o Careca. Careca, claro, também, claro que sim. Meu amigão. Grande abraço pro Careca também. Careca morou aqui no Rio um tempo, comigo, inclusive. Você morou? A gente morou juntos e ele fez parte da fotografia, do estilo, dessa série Brasil Imperial, que era uma produção da Cis Gran Rio, e foi pra Amazon. Então a gente gravou também um período e foi pra Amazon. Também não lembro agora se passou em outros... Eu acho que passou também em outros veículos. Mas ele foi... a Amazon era... Como é pra ti, Lou, tu conseguir, assim... voltando a Louise de 2017, que tava lá começando, querendo até fazer direito, e agora tu te olhar nesses materiais todos, e agora te olhar na Reis, na Record. Tipo assim... Tu já parou pra pensar nesse trajeto todo que tu já fez? Algumas vezes, assim. Eu acho que a gente tem um pouco de... Até uma certa dificuldade, muitas vezes, né? De entender o que a gente... Tá, mas... de não olhar ou de ter uma dificuldade de reconhecer. Poxa, eu já fiz tanta coisa, sabe? Eu vim... Realmente eu falo, eu passei por todos, eu passo, de fato, por todos os degraus, assim, todos. Na questão de, fiz figuração já, quando eu cheguei aqui no Rio, que é uma coisa que todo mundo indica pra não fazer, que todo mundo... Então, assim, aí eu fiz elenco de apoio, aí fiz participação, agora, de fato, é o meu primeiro trabalho mais consistente no sentido de... constância de poder se aprofundar na história de uma personagem. Perfeito. Então, na televisão, né? Claro que no cinema, no teatro, são outros processos. Mas, de fato, eu acho que eu tenho uma dificuldade, às vezes, um pouco de olhar pra trás e falar, meu Deus, eu consigo agradecer muito, eu sou muito grata. Me emociono muitas vezes, porque, de fato, as coisas... estão acontecendo e eu... Porque é um momento, ao meu ver, é um momento muito massa teu, entendeu? Sim, Até porque a gente tava conversando em off aqui, tipo, cara, aproveita essa onda, surfa nela, o que tu puder, entendeu? E é bom porque, né, como a gente tava falando, é uma profissão que tem um funil muito estreito, né? Então... conquistar lugares, assim, de reconhecimento do trabalho, de poder ter uma construção e desses encontros que eu falei, porque lá agora onde a gente está, o trabalho que eu estou fazendo na Record, tem também todo um encontro de equipe, toda uma coisa que é muito incrível, que eles são muito... Eu vejo um lance meio família, assim, sabe? Pelo menos pelos teus stories acompanhando, eu vejo um lance, tipo assim... Muito família, assim, sabe? Tanto dos atores, atrizes, com a produção, a galera que trabalha no... Sim, né, isso é o que me... ali. Eu adoro, assim, essa parte, porque, de fato, a gente é bem... Tu valoriza muito isso. Tu valoriza muito. Eu vejo isso nas tuas histórias. É isso que eu tô tentando te chegar lá. Tipo assim, tu valoriza muito essa galera que fica em off ali, né? E isso é muito legal. Porque, tipo, não é só o ator chegar ali lindo, maravilhoso e... é um trabalho em equipe, né? Total. A gente ali é uma parte da engrenagem. E, na verdade, é quem tá ali com o resultado todo. Exato. Porém, antes disso, né? Uma galera. Desde da autora que tá escrevendo isso, as pessoas que fizeram isso ser possível. Então, é muita gente, assim. Para uma obra desse porte, em cena, tá no ar, é muito trabalho. Assim como no teatro, né? Assim como no cinema. Qualquer coisa. A nossa arte, ele é, de fato, sozinho, impossível. Por isso faz diferença tu ter passado por todos os degraus. Total. Saca? Tu valoriza o cara que tá ali, entendeu? E certamente, pelo jeito que tu vai fazer isso com quem chegar agora e tá começando, cara, faz isso aqui, sabe? Isso que é uma coisa muito massa, que é o que tu falou, cara, o nosso trabalho, ele é humano. Sim.
E aí, o que acontece? Eu creio muito que tu tá nesse momento, Lô, tanto pelo teu talento, mas muito pela pessoa que tu é e o que tu passa. Saca? Tipo, tu é uma pessoa que chega, tu contagia o lugar que tu tá, do teu jeito, ele já... Por isso que eu falei, cara, pode desligar as luzes, tu tem um brilho teu, que isso, entre aspas, facilita a tua entrada para qualquer círculo de pessoa, trabalho e tal. Isso é uma coisa muito legal. E tu sente isso nas outras pessoas que, tipo, que vão fazer a tua energia bater para fazer... Aí eu chego ao ponto da outra pergunta. Contracenar, por exemplo, com galera que tu viu na época, por exemplo, das Chiquititas, que a gente comentou. Cara, deve ser uma coisa bizarra. Por dentro dá aquele friozinho, assim. Quem é que tu já trabalhou, assim, da época que tu chegava a assistir e agora tá trabalhando? Eu falei, né, da Malhação. O Roger Gobet, que fez o Touro da Malhação, é um cara que é um ser humano muito também incrível e tá agora lá comigo em Reis. A gente faz parte do mesmo núcleo. Então, a Manu do Monte, Manu também... Gaúcha? Que é de Santa Maria. E pra gente é uma referência, né? No sentido de, uma atriz que saiu de lá muito cedo, que fez A Casa das Sete Mulheres, que fez Malhação, que fez... Ela fez, inclusive agora também, essa nova releitura de Chiquititas, ela fez. Ela então, fez a última agora? Eu acho que era a professora Carol, diretora Carol, era uma coisa assim. Que massa. Não, eu saio com ela na rua, a gente não consegue tomar um sorvete, que as pessoas param ela o tempo inteiro. Que genial, As cara. filhas das minhas amigas, assim, Luísa, pelo amor de Deus. E aí ela, nossa, ela grava, ela faz, ela... Claro. Então, assim, é uma honra nesse sentido, né? Eu lembro, eu tenho ainda muita vontade de trabalhar, por exemplo, com o Lima Duarte. Tá louco. E eu já conheci ele, né? Já conversei com ele. A Fernandona. Você não fez uma foto com a Fernanda? A gente encontrou ela agora essa semana no cinema. No cinema não, no teatro. A gente foi assistir Macacos, uma peça Foda necessária. Também. E ela tava. Ela vai, né? Ela frequenta muito aqui. E a gente até fala, sabe, mas não acostuma. Por mais que a gente veja com frequência, não acostuma. É uma deusa do teatro, existe, né? E é a nossa maior referência também. Então, eu tive sorte, assim, de já ter tido esses encontros, sabe? Tem mais alguém que tu queira gravar? Fora a Fernanda e Lima, assim. Tem mais alguém, tipo, cara, esse ser humano que eu queria muito gravar. Contracenar, no caso. Sim, eu tenho vontade de trabalhar com a Renata Sorrah também. E já trabalhei com ela, já produzi o prêmio PTR que ela apresentava, ela e a Nanini. Então, tive esse contato, assim, Mas tem muitas figuras brasileiras, assim, importantes na nossa história, né? Tu tá com alguma coisa agora pra esse ano ainda? Teatro? Teatro. TV agora tu tá na correria das gravações da série Reis. E no momento que tu tiver uma relaxada nessa cabecinha aí, tu tá pensando em alguma coisa pro segundo semestre agora? Então, eu não tô relaxada na cabeça, né? Pois é. Tô levando isso junto. Tô nos 2 processos de teatro agora. Perfeito. Tem um monólogo que eu já tenho um tempo, assim, que a gente tá num processo. Eu e a Priscila Soeiro, que é a atriz. É um texto dela. E ela... A gente, agora com as gravações, tá um pouquinho mais difícil de tocar isso. Acredito. Mas a gente já foi pra sala de ensaio, a gente já tá nesse trabalho de construção do espetáculo. Perfeito. A gente ficou muito tempo no texto e entendendo isso tudo. Leitura de mesa, enfim. Temos o projeto do Matias, que ele deve ter falado aqui com você. O Matias comentou. Que é o Hélio, uma jornada dentro de mim. Que esse convite do Matias para eu dirigir ele veio através de um outro espetáculo que eu dirigi aqui no Rio, que é o Sujeito a Reboque. Que eu também chamei a Carol para dirigir comigo. E aí teve várias temporadas, foi muito bacana, foi muito legal. Um super trabalho. E aí veio esse convite do Matias. Na época a gente montou todo ele para presencial, não conseguiu fazer ele no presencial. Foi a pandemia. Veio a pandemia. E aí a gente fez ele online. Então, a gente fez uma experiência online, né? A gente falava uma experiência sensorial. E foi que deu muito certo, Deu muito certo, foi incrível, ele assim. Comentou, cara, comecei a ganhar dinheiro ali, assim, muito engraçado. A gente falava, gente, a gente faz teatro há anos, e agora com o teatro online, no vídeo, no Zoom. E era isso, eu, tipo, lá... Mas, tipo assim, ele comentou que era
Muitas horas à frente do computador. Muitas horas. Tipo, tinha dias que a gente ficava ensaiando 8 horas. Era uma coisa... Só comia e voltava, sabe? Eu, ele e a Carol. Carol em São Paulo, eu aqui no Rio, Matias no Sul. E aí, tipo, eu operava o som ali pelo Zoom, pelo computador. A Carol conseguia fazer toda a parte de sala, de receber as pessoas. Porque é isso, sim, né? Claro. E o Matias operava ele lá, coitado, a luz, ele tirava, ele botava. Então era uma coisa que, assim, imagina, um ator sozinho, completamente sozinho em casa, no meio da pandemia. Sim, cheio de ideias também, precisando de grana, enfim. Mas foi muito legal, assim, teve um feedback muito bom. E aí agora a ideia é trazer... É voltar pro presencial. A gente quer voltar pro presencial. A gente fala sempre certo. nisso. E é um projeto que eu tenho muito carinho também. O Matias é extremamente sensível. Então, o texto dele é... E ele como pessoa, enfim. Então, eu tô muito... E, além disso, agora a gente tá, né, eu, a Alexia e a Bárbara, num projeto de pesquisa para construção de um novo trabalho, de um novo espetáculo. Quero muito ver esse espetáculo. E que você tá junto com a gente também. Quero nesse muito projeto. ver esse espetáculo. Que bom, inclusive. Tô bem feliz também por isso. E eu vou dirigir um curta-metragem. Aí agora, todos os que eu fiz em 1000 funções, agora vai ser minha primeira direção. Que vai um curta que fala sobre abuso. Também foi o convite de uma menina que escreveu, que é atriz. E aí até tem amigas minhas no elenco, que eu chamei, né? A própria Manu vai fazer. Então, é um novo desafio pro segundo semestre. Como é que fica a tua cabeça, Lô? Tu consegue te organizar bem? Ou é tudo uma correria, tudo uma loucura? Principalmente pra parte de criação. Ou direção, no caso, né? É muito complicado, assim, tipo... Tu tem alguns momentos, tipo, eu gosto de trabalhar na madrugada. Tem um horário preferido que tu gosta, assim, de pegar... agora... Cara, eu adoro quando tu posta as fotos das folhas, tipo, das tuas leituras. Tem um horário específico pra aquilo? Não tem. Eu já fui uma pessoa que produzia muito mais à noite, muito mais de madrugada, né, no silêncio. Escola, pra prova, sempre. Hoje eu já dou muito valor ao meu sono. Sou uma pessoa que preciso descansar. E para render, assim, durante o dia. E então, com esses 1000 processos juntos, eu confesso que agora a coisa tá meio conturbada. Porque mas é um conturbado bom. Mas tá maravilhoso. Mas a novela exige muita energia no sentido de estudo, né? A gente tem agora, eu tô na 8ª temporada também, a gente tem mais de 40 capítulos para gravar. Então é muita leitura. Eu gosto de ler tudo, eu gosto de entender não só o que tá acontecendo com a minha personagem, mas tudo que cerca. E aí eu vou, assim, tipo, essa coisa do Matias, eu já tenho muita propriedade, a gente já tem muita propriedade sobre esse processo, mas claro que é sempre um desafio e exige presença, exige energia, tá ali dirigindo. O da Pri também. Então, eu vou tentando, assim, me dividir um pouco. Tudo que eu posso, eu tô colocando no meu processo lá na novela. Mas vou dando guardando nos potinhos esses momentos pra estar lá com eles e fazer render, sabe? Ser bom. E aí o do curta também. Tá prometendo legal, então. Porque além disso, eu sou produtora, né? Tenho minha produtora aqui. LC Produções? LC Produções. Que é uma produtora, agência de casting, enfim, a produção é meu ganha-pão desde sempre. Que ano tu fundou ela? Lá em Santa Maria foi isso. Eu comecei a trabalhar com evento com 17. Com 19 ali eu já tinha agência. Então, é uma coisa que é meu... Então, sempre quando eu posso, eu tenho alguns clientes, conquistei um lugar aqui no Rio de ter algumas pessoas que eu trabalho. Porque é isso, né? A coisa da arte, a gente tem os projetos acontecendo durante períodos. É uma coisa que tem um início, meio e fim. Então, se você não emenda um trabalho no outro, e eu ainda não tô nesse patamar enquanto atriz, sempre tem que ter um plano B. Independente também se a pessoa emenda ou não. Mas é óbvio, mas tem que ter, eu acho que tem muitos atores empresários atores. Então, assim, hoje em dia a coisa se mescla muito. A gente já não vive num mundo em que você... Não, o ator é só ator. Eu acho que... E com essa coisa da internet também, quanto mais vertentes a gente tem, melhor.
Isso colabora com o nosso artista, né? Que a gente tava falando, amplia as capacidades, as visões, tudo. E é necessário, é necessário. Não, tá então, tem todas essas coisas acontecendo juntas. E tem o filme lá que a gente falou da Turquia, que vai lançar, mas ainda não sei quando. Volto da caverna ali, a foto da caverna. A gente chegamos devaneando aqui, esquecemos da foto da caverna. Esse não tem data de lançamento ainda. Ainda não. Mas foi filmado aonde? Na Capadócia. Não, foi filmado aqui. Aqui? Isso, e na Capadócia também. Cara, essa é uma que foto massa. com a Síria Coentro, que é uma super atriz também. Foi incrível Quem é a trabalhar com personagem que tu ela. é aí nessa... É a Rita, que é a esposa do Jorge. É, porque a história conta sobre o São Jorge, antes de virar santo. Ah, tá. Então, legal. é ele enquanto homem. A história dele no exército, enfim. E aí, Baita. Massa isso. e aí eles se aprofundam nas relações de mãe, né, de família e toda essa coisa do exército até ele virar um santo, que ele é um mártir, né, passou por muitas perfeito. coisas ali. Com Diocleciano, enfim. E aí a gente gravou um pouco aqui no Rio, grande parte aqui no Rio, uma equipe de mais de 200 pessoas. E eu fiz parte da produção Também. também. Produção, atuação, e Também. aí dava uma assistência ali na direção, porque o diretor, ele tava em cena e dirigindo. Então, quando ele tava em cena, eu tava no monitor. E a gente ia Revezando. se revezando, e eu falo que foi também experiência de trabalho, além do México. É streaming? Ou é Não TV? sabemos ainda. Não sabe Eu ainda? acho que eles querem fazer pra cinema mesmo, Ah, é? sala. Ei, E aí, que quem sabe lindo. mais pra frente vai pro streaming. Eu não sei como tá, assim. Mas eu acho que eles estão Que massa. caminhando pra isso. E é uma coisa, né? Você imagina, produzir em inglês. Na verdade, era em turco, não era em inglês. Porque inglês era mal e mal. Mas um desafio. Pois é, total, tu imagina. Uma doideira, uma doideira. Mas, cara, eu acho que o mais massa, Lô, são essas experiências, são essas doideiras. É onde tu aprende pra caramba, assim, sabe? Mas me diz uma coisa, da série agora da Reis, voltando ao 2023 agora aqui. Como diria Matias, o ano 7. Como tu chegou na Reis? Essa é a primeira temporada que tu participa? Essa é a primeira, que já Isso. Essa é a temporada... Que é a sétima. Sétima. Eu tô tá na sétima e na oitava. Isso. Como tu chegou na Reis? Então, eu fiz a Topíssima. Meu primeiro também? trabalho na Record foi a Topíssima. Que eu fiz uma participação também de uma jornalista, mas que ficou do início ao fim da história. Também no núcleo principal ali. E aí depois eu fiz Tagem, que eu gravei ano passado, que a gente ficou 4 meses praticamente morando em São Paulo. Que aí eu fiz uma professora também. Era uma coisa mais juvenil, né? Uma história. E a partir dessas oportunidades, eles conheceram o meu trabalho. Então, agora a Reis veio através disso. Seriela? Isso, a Seriela, Seriela é a produtora, né? Que tá assumindo agora. Tem a Casa Blanca e a que massa, tem Seriela duas. também. Que massa. Tá assumindo essa produção, que eu acho que vai longe ainda. E me diz uma coisa, tu tens pensado em alguma coisa tua? Tu escreve? Não, Tu não escreve? não. Já pensei algumas vezes. Pois é, eu ia te perguntar se nesse processo todo, tu chega, cara, Não, nisso não. nada saiu do papel. Não, no meu monólogo, que eu mostrei a foto ali pra você, tem coisas minhas, né? Tem coisas minhas e tem depoimentos que falam sobre imigração. Ele é quase todo em espanhol, inclusive, assim. Mas escrever é uma coisa que eu ainda não... Não pegou pra... Não desenvolvi, assim. Eu acho que pode fluir, pode surgir várias coisas eu legais. creio que... Porque, tipo, pela experiência que tu tem, Lô, e o que tu já viveu, certamente tem muita coisa na tua cabeça aí que, cara, se tu parar de tomar um vinhozinho, tu consegue escrever alguma coisa muito massa. Não, história Então, não escreva. falta. Exato. Minhas amigas falam às vezes, Luiz, você tem que escrever um livro, assim, porque... de história, de vida, de coisas engraçadas, e tu acaba experiências.
colocando isso no papel e quando tu vê, cara, muito massa. Esse do Abuso tem data de lançamento? Não, ainda não. A gente tá também. em período de pré-produção. E aí a gente tá entendendo quando vai gravar. A gente tá escrevendo alguns editais também. Fica aquele friozinho na barriga, né? De tu tá... Tem várias coisas pra nascer, mas tu não tem data, assim. Nada. Deve dar um... E a gente precisa viver, né? Então, assim, agora eu estou lá na novela. Ótimo, incrível, muito bom, muito feliz. Mas é isso, tá cada um correndo atrás das suas coisas. E aí, pra gente parar no momento, não, agora a gente vai fazer isso acontecer. Né? Tanto com teatro quanto... Porque tudo. a maior parte das coisas não tem edital. Aham. Patrocínio, então, nem se fala. Patrocínio. É na guerrilha mesmo, na raça. Um investimento próprio, né? Não, eu vou investir o meu dinheiro, só que esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, é isso. Dá uma coisa assim de... A LC tu consegue juntar nesses projetos? Tu consegue misturar para dar um... Geralmente é a proponente, se a gente tenta algum edital. Mas agora vai ser produtora associada desse filme. Vai ser produtora associada desse filme. É produtora da peça lá também com o Matias, né? Junto com o Teatro Candeia. Bom que tu consegue dar essa misturada. A gente vai mesclando, assim. Que eu falo, né? Ela é de produções artísticas, produção de evento, casting. Tem uma gama ali. Depois até vamos colocar na descrição do canal ali a produtora para fazer contato com a galera também. Isso eu acho que é importante a gente colocar ali depois. Lou, outro papo que eu queria comentar. A gente falou muito do teu pai, né? A mãe. O que a mãe faz? Então, minha mãe também tá no ramo imobiliário com meu pai agora. Tá com o pai junto? Então os dois. Tu tem irmãos? Tenho um irmão mais novo, que também foi desbravar o mundo, assim, pela primeira vez. Tá em Portugal. Bom. E é um cara também extremamente sensível, muito talentoso. Que idade ele tá? 27. Ele é DJ? Ele é DJ, produtor, escreve, compõe, canta, toca. Ele faz tudo, assim. Com 10 anos ele aprendeu a falar inglês no YouTube. Enfim, e tocar violão também. Então, assim... Ele foi sozinho? Foi sozinho. E tá lá. Tá bem? Tá bem, tá vivendo. Tá vivendo. Que legal, experimentando uma coisa, se permitindo. E ele nunca pensou em ser ator? Não, ator não. A coisa dele é a música mesmo. Vocês são dois, então? Sim. Qual é o nome dele? Desculpa, não. Vinícius. Vinícius. Isso. Um abraço pro Vinícius também aí, né? Que eu vi tu colocou esses dias de saudade. De DJzinho e tal. Tá tocando lá, nos eventos, assim. Tá chegando também, que ele tá lá há pouco tempo. Claro. Quanto tempo ele tá lá? Ele tá lá há 6 meses só. Ah, não. Pouquíssimo. Pouquinho. Não. Pô, já tá tocando? Já tá. Mas é uma construção, né? Você sabe, nosso trabalho, assim, como artista é um... Eu falo, tem que ser uma coisa que a gente... Se desistir, tudo bem. A questão é que eu acho que muitas vezes é uma coisa que a gente caminha junto, né? Chegou que não consegue se desassociar. Pensou em desistir? Alguma vez, tipo assim, cara, tá dando tudo errado, não vou desistir. De fato, não. Mesmo, assim, nunca pensei. Eu sempre tive muita certeza que daria certo. Em alguns momentos a gente fala, eita, não sei. Em alguns momentos a gente se vê mais afastado, porque eu falava, tô muito na vida aqui, trabalhando com outras coisas, produzindo e tal. Mas sempre teve alguma coisa que me puxava pra isso, e aí, se eu tinha que escolher entre um e outro, eu sempre vou aqui, que é o que me move. Porque é uma mesmo, resistência, assim. na real, né? A arte é pura resistência. É uma resistência. Porque é muito tu, muitos zeros apoio. E às vezes até quando tu tá num momento muito do caramba, na verdade, tu pensa que aquilo vai durar muito tempo. Nada é garantido, né? E ainda mais hoje em dia, que a gente tem... O bom é que a gente tem muitos caminhos, muitos streamings, por exemplo. Muitas produções acontecendo. Mas também é isso, é coisa muito mais volátil, né? Você fica ali 3 meses, depois passa 3 sem nada e fica lá 6 no outro. Então, assim, tá tendo essa circulação que é muito legal.
Mas a gente não tem mais pessoas contratadas por anos, Pois é, tipo, sabe? um seguro, né? Tipo assim, cara, agora eu tô bem. Não existe isso. Não tem, né? Não é mais CLT com direito, com isso. Não tem nada. É outra realidade. Foda, né, cara? E quando tu chegou pro Rio aqui, Lô, como é que tu te sentiu, assim? Porque é uma mudança pesada, assim, né? Sair do Sul pra vir pro Rio pra viver de arte, assim. Sim. Como é que tu te viu aqui? Tu chegou dividindo apartamento com pessoas? Porque a Então, galera vem direto que vem pra hostel e tal, e aí começa. Como é que foi teu início aqui no Rio? a minha tia mora aqui, né? Irmã do meu pai. Então eu venho desde muito nova. Eu vinha com os meus pais visitar. E aí depois a gente parou um bom tempo. Mas quando eu entrei na faculdade, a minha tia me trazia pra cá pra fazer cursos na Cal. Cursos legal. livres. Então, quando eu tava lá fazendo faculdade, nas férias eu vinha pra cá, fazia curso aqui. Ah, tu não parava, né? Então eu já conhecia um pouco do Rio, de como funcionava, de como que tava, como que era, e eu sempre tive certeza que eu queria morar aqui. Também uma coisa que eu falava desde criança, eu vou morar no Rio. Se eu fizer direito, se eu fizer jornalismo, se eu fizer psicologia, se eu fizer, eu não sei, eu tenho foda, uma, né, o Rio é foda. É uma coisa assim, é muito mais forte do que eu. E é uma coisa que eu não tenho dúvida. Se você me perguntar, você quer, não. Quer ir pra tal lugar? Não. Tô legal aqui, tô legal aqui. Então foi uma coisa que eu sempre deixei muito claro, assim, até pros meus pais, pra todo mundo, eu vou morar no Rio. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive apoio dela, o acolhimento dela, fiquei lá 3 meses com ela, os 3 primeiros meses. E aí, um belo dia, ela falou assim, meu amor, você quer ficar no Rio de Janeiro? Eu falei, quero. Ela, então beijo. Eu falei, meu Deus. E ela me deu, tipo assim, se vira. Foi a melhor coisa que ela fez. Não, claro, sem dúvida. Falei, sim, tu quer me xingar? Como assim? Qual é que é? Eu tô aqui há 3 meses. Foi a melhor coisa que ela fez. Porque aí eu fui correr atrás. E aí eu comecei a trabalhar 3 turnos. Aí já entrei nos eventos aqui. Né? Como eu falei, eu voltei a fazer coisas que eu não fazia mais. Porque no Sul eu já tava bem colocada. Tinha minha empresa. Gerenciava eventos. Recomeçou. Você sabe, né? A gente trabalhou juntos. Eu tava... Era praticamente produtora master lá dos eventos. Então, tudo era comigo. Tinha uma equipe ali de mais 2, 3 pessoas. Mas eu encabeçava muita coisa. À frente de muita coisa. E aqui ninguém me deu credibilidade, né? No início. Quem é essa menina? Sim. Tipo, vem da onde? E eu tinha carta de recomendação da Morfine. Eu tinha isso, tinha currículo. Tem mais de 50 shows no meu currículo. Nada. Aí eu voltei a abrir e fechar a porta. Voltei a trabalhar como recepcionista. Voltei a trabalhar com várias coisas, assim, que eu... E foi bom, né? Foi incrível, foi muito difícil. Exatamente. É ruim aquele susto, né? Mas depois durante tu começa... muito tempo eu falava, meu Deus, meu Deus. O que eu tô fazendo? Meu Deus, o que eu tô fazendo? Por quê, né? E aí você vê, enfim, que você podia estar fazendo, ser mais útil, muitas vezes, mas aí aconteceu, assim, eu tive também, consegui, é o degrauzinho que eu falei. Massa que tu teve uma rede de suporte pra chegar, pelo menos, né? Tive. Uma coisa que às vezes eu fico brigando comigo mesmo lá nas minhas discussões internas. A galera que não tem condições, que já não tem uma base, um suporte ou grana, cara, pra fazer a arte em si, mano, a gente perde muita gente talentosa por causa de falta de apoio, realmente grana pro talento que tá ali, entendeu? Total. Os caras não tem, por exemplo, vou estudar interpretação corporal, não sei o quê. Cara, eu preciso comer, entendeu? Infelizmente a gente vive num país, né, colonizado e pouco ligado nessa questão, né, da arte, da importância social que isso tem. Então, a gente acaba que os artistas não são valorizados. Em várias cenas. Em várias cenas. Uma coisa que é legal, Rio, São Paulo, é que, cara, tu vai nos teatros, tu vê muita gente. Em peças que não tem modo de dizer, como todo mundo diz, global, peças de pessoas, cara, que estão começando, mas tu vê um público, é uma coisa que no Sul a gente não vê muito. Não vê. Aqui de fato, a galera tem o costume de ir ao teatro, pronto, sim, na casa, tem, né? Tem. São Paulo muito mais ainda que no Rio. Exatamente. Eu já fiz peças aqui no Rio também pra 2 pessoas. Sim, tem esse momento, né? Mas São Paulo é... Cara, tipo, a galera, não, eu vou ao teatro, o que tá aí? Não sei, eu vou lá ver o que tem no teatro. Eu acho que faz parte de uma construção, e é pequeno, né, não é um grupo grande que eu tô falando, né? Mas sim. Do costume, uma construção social e histórica mesmo, assim, né? De a gente
é uma luta. A gente tá sempre tentando. Aí faço formação de plateia, aí convida, aí tem VIP, aí leva pra ONG, aí leva pra outros estados, aí é Cara, uma batalha mesmo. cara, deixa um recadinho então, antes pra gente encerrar aqui, te agradecendo demais, demais, demais pelo papo. Mas um recado pra quem tá começando agora, Lu, no ramo da arte. Quem tá fazendo agora, tipo, tá entrando na universidade, tá buscando alguma coisa. O que que tu diz? Eu digo persistência. Total, total. Acho que essa é a palavra, a questão de você acreditar naquilo e vai ter mil coisas pra fazer desistir, pra não acreditar, pra desanimar. E vai ter um período que a gente vai estar de saco cheio. Mas, assim, entender se isso realmente move a gente e tem uma coisa maior do que isso aqui que a gente tá vendo, né? De conexão, de energia, de tudo, vale a pena. Sempre vale a pena, assim. Às vezes as pessoas me perguntam, ai, mas será que eu ando na faculdade de artes cênicas? Ai, mas... E eu falo, entra. É incrível. Tem muita gente que fala assim, ai, não queria que você fosse ator. Ai, não. É um lance meio amargurado, assim, né? Tipo, sabe? Ou às vezes realmente a pessoa, sabe, vai falar... Ah, Não é nem por fácil, mal, não mas, é fácil, mas me transformou enquanto ser humano. Me fez ampliar a minha visão de mundo, de tudo, assim. Acho que nem que seja nesse aspecto, Perfeito. a gente vai sair melhor, com certeza. Lou, obrigado mais uma vez pela presença. Gente, um grande beijo pra vocês. E terceiro episódio, mês que vem, tá no ar. Lou, beijo, meu bem. Obrigado mais uma vez. Convite. Canal Z, obrigado, valeu!